Ladybug pode contar sempre com o poder da sorte para ajudá-la, mas as coisas não são perfeitas e seus poderes têm limitações. Às vezes a guardiã entra em uma enrascada ou outra e precisa confiar em si mesma para improvisar. Por isso, no vídeo de hoje, montei um top 6 com os piores talismãs que a Ladybug já recebeu. E aí, ficou curioso? Então não saia daí, pois eu sou a Mia e esse é o meu desenho favorito. Em sexto lugar, a Rainha Vespa. Depois de se tornar Queen Bee, a loira ganhou uns poderes bem apelões quando o Akuma se fundiu com os poderes de seu Miraculous. Mas o que não faz sentido nenhum nesse episódio é a máscara de mergulho que Ladybug recebeu como talismã. A função do objeto não era ajudá-la a derrotar a vilã, mas garantir o conforto dela. Enquanto os heróis tentam imobilizar a akumatizada debaixo d'água, as vespas paralisantes não podem mergulhar, então a água se torna o lugar mais seguro para os heróis ficarem, e quando eles conseguem arrastar a vilã para debaixo do rio, montam um sistema de respiração para ela conseguir lutar sem perder o oxigênio. Só que ficaria muito mais fácil capturar a vilã se ela estivesse perdendo o fôlego. Em poucos segundos estariam de volta à superfície sem que a vilã passasse por qualquer dano grave. Mesmo se ela engolisse um pouco de água, as joaninhas iriam resolver tudo, mas como tinha ar à vontade, ainda conseguiu resistir por mais um tempo. No quinto lugar, Copycat. Dessa vez, Ladybug precisou enfrentar uma cópia exata do Cat Noir, sem saber quem era quem. E como se a situação já não estivesse confuso bastante, a heroína recebeu uma colher para ajudar na batalha. E a utilidade foi ainda mais estranha. Com o bastão de um dos gatunos, o ioiô e uma fita adesiva, ela improvisou uma vara de pesca. E o talher serviu de anzol. Ladybug fisga o akumatizado pelo cinto e expulsa o Akuma da foto que ele entrou. Será que não tinha uma forma menos aleatória de vencer o artista frustrado? Em quarto lugar, Animan. O talismã desse episódio foi um macaco. Não um animal, mas uma ferramenta utilizada para trocar pneus. O akumatizado tinha o poder de se transformar em qualquer animal que quisesse, mas mudar de forma tantas vezes estava deixando ele exausto. E depois de ser preso em um ônibus pelos heróis, Animan se transformou em Tiranossauro Rex. O dinossauro consegue escapar rasgando metal e Ladybug prende o bicho com o ioiô, mas a mordida dele continua livre para abocanhar, então ela se deixa ser devorada com o macaco para ativar a ferramenta dentro da boca do animal e esticar suas mandíbulas até ele não conseguir mais fechar a boca, para só depois conseguir pegar o objeto com a Akuma da sua pata em segurança. E daí eu te pergunto, não era mais fácil ela apenas enrolar o dino dos pés à cabeça com o ioiô? No terceiro lugar, temos Centibolha. Presa e sem a menor possibilidade de se transformar, Marinette precisou confiar que ela daria conta de enganar Shadow Moth e seu Sentimonstro sozinha. E a garota não decepcionou, diferente do talismã, que foi uma panela. Fazendo fusão com o Miraculous do cavalo, Ladybug, ou melhor, Pegabug, precisou apenas abrir um portal bem atrás do super vilão para tomar dele o copo que controlava o Sentimonstro e pedir educadamente para Centibolha devolver a família de Alien em segurança. E mesmo com Shadow Moth desfazendo sua criação na hora, que fez todos eles despencarem de uma vez só, os heróis deram conta de salvar todo mundo. Tá, mas e o talismã? Bom, ele serviu só para impedir que a aranha Hannibal fugisse, que era a aranha de estimação da família da Alia. No segundo lugar, Psicomédia. Em um pequeno ataque de raiva da guardiã, após ser contaminada pelos sentimentos do akumatizado, ela simplesmente destruiu o capacete dado pelo talismã, enchendo o objeto de chutes e deixando ele todo amassado, porque odiou o fato dele ser óbvio demais, para em seguida roubar o capacete de uma parecense e pôr no lugar do talismã original. Mas alguém me explica o porquê Cat Noir foi pintar o objeto todo de preto e vermelho enquanto a heroína lutava de olhos fechados contra o vilão? Se fosse apenas para tapar o visor, tudo bem, mas tinha necessidade de detalhar até as pintinhas? E só ficou ainda mais estranho quando Ladybug usou o talismã fake para ativar as joaninhas mágicas.
E em primeiro lugar, o episódio Mayura. No maior plano de Gabriel para conseguir de uma vez por todas os Miraculous, ele criou um sistema de acumatizações infinitas praticamente invencível. Com a ajuda de Catalyst, foi capaz de criar quantos Akumas quisesse e com a ajuda de Cupido Negro, podia forçar emoções negativas. A equipe de heróis foi cercada pelos Akumas e pelo exército de acumatizados, e Ladybug ativou seu talismã, que era uma raquete de tênis, e para fazer ela funcionar, precisaria da balsa que estava ali perto, de um poste de luz e da equipe toda. Mas antes que ela pudesse explicar o plano, o exército escarlate partiu para cima deles e seus colegas foram todos acumatizados, com exceção de Cat Noir. E pela primeira vez, um talismã foi descartado e não teve a menor utilidade. Nunca saberemos como a heroína pretendia usar a raquete, mas se tiverem alguma teoria, deixem aí nos comentários. E por hoje é só. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like para nos motivar a trazer mais conteúdo de Miraculous. E inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigada por assistirem até aqui e hasta la vista!